que o funcionalismo público não tem essa, aspas, estabilidade que normalmente se considera, tá? Funcionários públicos! Esse vídeo é pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Lilian Birra, eu sou assessora financeira e aqui no canal do Plano Arpia eu conto um pouquinho pra vocês sobre ideias e pensamentos que eu tenho que fogem um pouquinho do que se costuma falar sobre finanças pessoais. E eu recebi há pouco tempo no meu Instagram uma pergunta que era assim: Lilian, estou pensando em largar o concurso público para poder empreender. Acha loucura? E eu achei até engraçada a pergunta, porque afinal de contas foi exatamente isso que eu fiz no final de 2021. Quer dizer, tem um ano que eu oficialmente larguei o serviço público, pedi minha exoneração. E eu pensei, então, eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês hoje sobre qual que é a visão que eu tenho sobre o serviço público do ponto de vista de risco, baseada em teorias financeiras já bem consolidadas, o porquê que eu deixei o serviço público e, no final, eu vou dar uma dica, algumas dicas para quem é funcionário público, o que eu penso que vocês deveriam fazer. Se você não é funcionário público, fica aí, porque alguma das coisas que eu vou falar pode servir para você também em outras posições, seja como funcionário, seja, enfim, em algumas outras situações que a gente acredita que a gente está numa posição de estabilidade, não necessariamente é verdade. Vamos lá? Bom, então vamos começar falando sobre o porquê que o funcionalismo público não tem essa, aspas, estabilidade que normalmente se considera, tá? A verdade é que o funcionalismo público é uma posição extremamente frágil, tá? Frágil dentro do conceito aqui que eu tô usando do Nassim Taleb, que tem um livro chamado Antifrágil, onde ele vai trazer um pouquinho os conceitos de fragilidade, de robustez e de antifragilidade, tá? E se a gente considerar essas três posições, o serviço público, ele é extremamente frágil, porque ele não tem a habilidade de se maleabilizar nas circunstâncias, tá? Então, a gente tem uma situação estabelecida, né? Então, no curto prazo, parece que o serviço público é extremamente estável, porque você tem o seu salário, aspas, garantido, você sabe, aspas, quanto você vai ganhar. É super difícil, para não dizer impossível, alguém te mandar embora. Então parece uma situação muito boa. Mas é uma situação que ela não tem maleabilidade frente às variações que podem acontecer ao longo do mundo, que é um mundo extremamente variável, né? Eu falo assim, se a gente pegar os últimos 20, 30 anos, a gente percebe assim, gente, coisas estranhas, né? Coisas inesperadas acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. E no serviço público, você tá meio preso à decisão de uma outra pessoa, de uma organização, que não é você mesma, né? Então você tá ali 100% dependendo de alguém para decidir qual que vai ser o seu salário, se ele vai ter aumento, se não vai ter aumento, né? Claro, né? Você pode sim fazer algumas modificações, mas a maior parte da sua vida financeira, ela depende de uma outra pessoa, e essa pessoa varia ao longo do tempo, e essa pessoa tem mais 1 milhão de outras pessoas que ela precisa articular nesse processo. Então é uma situação extremamente frágil, porque você não tem o domínio, né? Você não pode criar robustez ao longo do tempo, porque você está dependendo de uma decisão. Se essa decisão for a seu favor, ótimo. Se essa decisão não for a seu favor, e aí o que você vai fazer, né? Então esse é o grande problema quando a gente fala do serviço público. O outro ponto que eu sinto que é muito frágil para o servidor público é que a perspectiva futura do servidor, ela tende a ser negativa, tá? E por que eu falo isso? Por duas situações. A gente tem hoje no país, né, e é uma característica, vamos dizer, do país que já viveu até uma hiperinflação, uma circunstância de uma inflação que vai subindo ao longo do tempo, né? E a gente tem, então, um governo que tem um orçamento limitado e que dificulta com que o salário do servidor público se ajuste na mesma velocidade do que essa inflação, tá? Então a gente teve sim períodos no passado em que esse reajuste foi muito bom, às vezes até melhor do que a inflação, né? Mas o que a gente tá vendo hoje é que a máquina, como ela está estabelecida, ela dificulta muito com que isso aconteça de forma constante ao longo do tempo, tá? Então só você, funcionário público, pega assim os últimos 5 anos seu, quais foram os reajustes salariais que você teve? E aí eu não tô falando de progressão de carreira, não, tô falando de reajuste salarial mesmo, na mesma posição, um aumento de salário. Se você não teve nenhuma, né, ou se você teve 10%, 15%, até 20% de progressão, por exemplo, se a gente considerar a inflação nos últimos 5 anos, eu preciso dizer que você, na verdade, seu salário diminuiu, né? Se a gente pegar só no período da pandemia, a gente chegou a ter inflação de 30%. Então, assim, se a gente considera nos últimos 2 anos, a impressão que me dá, né, eu não fiz a conta certinha, mas é que a gente vai ter aí, sei lá, uns 60%, 50% de inflação nesse período, tá?
Então, se o seu salário só atualizou, por exemplo, 10%, é como se você tivesse uma queda aí de quase 30%, 40% no seu poder de compra, né? Como se você tivesse diminuído o seu salário nesse valor, tá? Então, quando você pega isso e considera para mais 20, 30 anos, qual que é a tendência do que vai acontecer com o seu salário ao longo desse período? O que isso vai impactar, né, nos seus gastos, o que você pode comprar, nas oportunidades que você tem daqui pra frente, né? É claro que aí cada um tem que analisar especificamente a sua área. Tem áreas que têm um poder de barganha muito mais com o Estado e conseguem bons reajustes, e tem áreas que não têm e que não vão conseguir reajustes tão bons. O outro ponto aí também a relacionar com isso é a questão da aposentadoria, né? Então, um dos benefícios que a gente considera, assim, do funcionário público é essa noção de que ele vai se aposentar, né? Antigamente, né, com o salário que ele tinha. Hoje a gente já começa a ver isso mudando, ou seja, uma previdência complementar, não vai dar pra pagar exatamente tudo, né? As regras vão mudando ao longo do tempo. Mas por que essas regras vão mudando? Porque o Estado já percebeu que é, humanamente impossível ele garantir a manutenção desses salários. Gente, isso é matemática pura, tá? A gente tem uma pirâmide populacional, né? Então, quando você pega as pessoas mais velhas que tem no país e as pessoas mais novas que tem no país, o normal é que a gente tenha mais pessoas novas do que pessoas velhas, né? E no Brasil, a gente está em um processo de envelhecimento do país, então isso tem acontecido. E daqui a 20 anos, então, 20, 30 anos, o que vai acontecer? Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem 6 pessoas trabalhando para cada aposentado, ou seja, 6 pessoas para sustentarem um aposentado. E daqui a 30 anos, a gente vai ter 2 pessoas trabalhando para cada aposentado. Quando você contribui na Previdência Pública, aquele dinheiro que você coloca, ele não fica lá numa continha no seu nome lá reservado para você. Ele é usado hoje para pagar os aposentados hoje. E o que sobra pra você, então? Uma promessa. E aí eu pergunto, como que no futuro essas 2 pessoas vão bancar, então, esse aposentado, né? Funcionário público, enfim. Como que elas vão fazer pra poder bancar esse funcionário? Então é natural a gente considerar que esse sonho da aposentadoria que o funcionário público tem, ele também não vai se concretizar dessa forma, tá? E aí a gente já pensa, seu salário vai diminuindo, a aposentadoria não tá garantida. E aí, como é que a gente diz que a gente realmente tem uma situação de estabilidade, né? Essa situação de estabilidade, ela é uma miragem, ela não vai existir. Então agora eu vou contar pra vocês por que eu saí do serviço público, né? Por que no ano passado eu pedi exoneração e considero que no meu caso foi uma boa opção. É claro que é uma opção individual, cada um tem uma realidade de vida muito diferente. Não tô falando que todo mundo deva fazer o que eu fiz, até então, por isso que no final eu vou falar algumas dicas, né? O que eu sugiro para um funcionário público, que no caso, né, são alguns dos meus clientes, o que eu costumo orientá-los em relação a essa posição, tá? Mas por que eu decidi sair do serviço público e que talvez possa fazer sentido para você também? O primeiro é o seguinte, eu entrei no serviço público, eu já tinha passado o período, né, probatório, eu já estava numa situação relativamente estável naquele serviço. E aí, então, entrei de licença maternidade, tive minha primeira filha e fiquei uns 3 anos aí de licença não remunerada desse serviço público, tá? E o que eu vi acontecer nesse período, então, que foi exatamente esse período de pandemia, né, esse período dos últimos anos que a gente viveu. Eu vi o meu salário perdendo valor. Então, antes, com o meu salário, eu praticamente bancava todas as despesas da minha família, né? E aí, agora, com esse mesmo salário, eu bancava, sei lá, metade das despesas da minha família, né? A sensação que eu tinha era essa, que meu salário caiu pela metade. E quando eu olhava pra frente, né, porque ainda vai vir, eu pensava assim, qual que é a perspectiva disso mudar, né? Qual que é a perspectiva do meu salário ter um reajuste acima da inflação de forma consistente ao longo do tempo? Porque não adianta ter isso 1 ano, 2 anos, depois vem uma mega crise e ele perde muito do valor. Depois é difícil recuperar esse valor de volta. Então isso era um fator que já estava me preocupando. O outro fator é uma coisa que aí era uma coisa muito particular minha. Eu não via perspectiva de crescimento financeiro, né, e de posição dentro do meu trabalho, tá? Porque aí a gente tem que pensar isso. Pô, se a inflação, então, vai corroendo o meu salário ao longo do tempo, eu preciso ir aumentando o meu salário ao longo do tempo para pelo menos ficar no 0 a 0, né? Ou seja, aumentar de posições, aumentar de níveis de trabalho que me permitam ter remunerações superiores. E no meu caso, isso não ia acontecer, porque eu não tinha interesse, né? Eu era professora universitária federal. Eu não tinha interesse nem de ir para a área de gestão da universidade, né, assim, que costuma ter alguns bônus de remuneração, não é nada demais, mas costuma ter alguns bônus, e nem para a área de pesquisa, que também é uma área que às vezes costuma ter, né,
um orçamento extra, né? Você consegue financiar projetos, enfim, e também aumentar um pouco a sua remuneração. Eu não gostava de nenhum dos dois, tá? Eu gostava de sala de aula e gostava da parte de projetos de extensão também. Adorava estar perto do mercado e isso era uma coisa também que era um pouco mais difícil na universidade, né? Eu era dedicação exclusiva, então eles não me deixavam fazer esse tipo de trabalho de consultoria, assessoria, ou seja, me aproximar, né, do mercado, da forma como eu gostaria. Era tudo muito lento, demorava demais, eu tinha que pedir autorização, não podia ser coisa grande, enfim, complicava muito esse processo que talvez fosse um caminho, né, aonde eu conseguiria ali melhorar a minha remuneração. Então, pra mim, eu não vi essa perspectiva de ir compensando essa inflação com aumentos de carreira realmente, tá? E aí o outro ponto no meu caso, eu não conseguia conciliar esse trabalho, então, com um outro trabalho. Como eu falei, eu era dedicação exclusiva, né? O mero fato de eu pedir, né? Eu podia pedir pra deixar de ser dedicação exclusiva, com isso eu já perdia 1/3 do meu salário. Mas tudo bem, deixar de ser dedicação exclusiva, eu perderia 1/3 do meu salário e poderia me dedicar a outros projetos. Mas na minha realidade de vida, com 2 filhos pequenos, eu não conseguiria trabalhar 40 horas nesse trabalho e ainda mais trabalhar para esse meu outro projeto. Então, se eu quisesse, né, me dedicar a outro projeto, eu tinha que, no mínimo, diminuir para 20 horas de trabalho. E aí, diminuindo para 20 horas de trabalho, eu perdi, então, mais 1/3 do meu salário. Então, meu salário ficaria só com 1/3 do que eu tinha inicialmente. E aí, começou a não fazer mais sentido para mim, né? Eu ia ter ainda que me dedicar 20 horas para esse trabalho, para depois trabalhar no outro. E eu não via como, então, fazer essa equalização de fazer o meu trabalho mais um trabalho extra, que era pensando, né, mais no meu futuro. Então, pra mim, isso não fez sentido. E aí, o pensamento final que eu tive, né, foi o seguinte. Então, eu já tava meio que rodando com os meus outros projetos, porque eu tava de licença não remunerada na universidade, né? E aí, eu pensei o seguinte. Beleza, então agora, a sensação que eu tenho é que meu salário caiu pela metade. Eu vou esperar cair mais quanto antes de eu decidir sair? Não é melhor eu sair agora, que a situação não tá tão ruim, mas eu já vejo a perspectiva de onde ela vai chegar? Ou eu vou ficar aqui e vou aguentar nesse barco até não ter mais nada pra eu tirar dele? A sensação que eu tinha é que se eu fizesse isso, eu tava assim, eu ia me colocar no futuro numa situação muito pior. Porque lá na frente, eu ia ter muito mais recurso pra sair, ia ser muito mais difícil de eu sair. Então, por isso que no meu caso, a decisão melhor, então, a meu ver, foi eu sair naquele momento e já, então, continuar um processo que eu tava fazendo, né, com os meus trabalhos individuais e que tem dado extremamente certo. Eu tô extremamente satisfeita com essa minha decisão, tá? Agora, pra terminar, então, eu vou falar pra vocês algumas dicas que eu dou pra quem é funcionário público ou até pra quem é CLT mesmo, de coisas que vocês têm que pensar pra se colocar bem, né, frente ao futuro financeiro de vocês. Ponto número 1. Você não tem que nada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, né, quando a gente faz um concurso super difícil, estuda muito, passa, né? Olha pro lado, vê a situação em que várias das pessoas que a gente tá convivendo, né, as situações delas são muito piores do que a nossa. A gente tem a impressão de que a gente é obrigado a manter uma gratidão eterna àquela oportunidade e ficar ali até o fim. E isso não é verdade, a gente sempre tem escolha. E por que eu falo isso? Porque lá na frente, né, quem vai sofrer as consequências, quem que vai ter que lidar com os BOs do futuro, é você, não são essas pessoas que estão do seu lado. Então, às vezes a gente ouve as pessoas falando, nossa, mas você é louco, nossa, mas sério que você vai fazer isso? Nossa, você é louca. Eu ouvi muito assim, que eu achava até engraçado, você é muito valente, sabe? Mas a realidade é essa, no futuro sou eu que vou sofrer as consequências. Então eu não tenho que nada, eu posso aproveitar uma oportunidade durante um tempo e depois sentir que não é mais o momento e que eu preciso então dar outro passo, tá? A outra coisa você tem que se planejar muito bem para poder fazer essa saída e saber exatamente quais são os riscos que você tá correndo, tá? Então, quando eu trouxe aqui, eu trouxe muito de pontos que não são tão falados, então por isso que eu trouxe pra gente pensar. Mas isso não significa que a escolha de sair também não implique em vários outros riscos, né? Em várias outras questões, em vários outros problemas que a gente precisa acompanhar. E aí, o que eu sinto que é importante? A gente decidir quais são os riscos que a gente quer correr. Toda decisão tem risco, toda decisão tem prós e contras. Então a gente tem que saber, de princípio, o porquê que a gente está tomando um caminho ou outro. Eu lembro de uma amiga minha, que uma vez a gente estava conversando sobre INSS, e eu tava meio falando com ela que na realidade dela não valia a pena ela pagar o INSS. E aí ela me falou o seguinte, Lili, eu até entendo o que você tá falando, mas sabe o que acontece? Eu tenho uma tia que não pagou INSS. E hoje,
toda a família recebe INSS, né, os irmãos, e ela não recebe. Eu não ia aguentar viver essa realidade. E eu entendi perfeitamente o que ela estava falando. Quer dizer, pra ela, a dor de chegar na frente, todo mundo receber INSS e ela não, é muito maior do que a dor de chegar lá na frente, ela ter pago 20, 30, 40 anos de INSS e chegar lá na frente e receber muito pouco ou quase nada. Então, pra ela, a primeira dor é muito maior. Então, ela escolhe a partir dessa dor que ela sente, né? No meu caso, é o contrário, né? Eu tenho outros princípios, outra forma de enxergar o mundo, e a minha dor de eu ficar pagando uma coisa que eu sinto que não vai me resolver, né? E chegar lá na frente, essa sensação que eu tenho se concretizar, isso pra mim seria muito pior. Mas é claro que essa minha decisão que eu tomei envolve vários outros riscos, mas são riscos que eu estou disposta a correr, são riscos que me parecem mais naturais, mais saudáveis, mais normais mesmo da vida. Então, por isso que eu tô mais disposta a corrê-los dessa forma. E são riscos também que, embora, né, tenham riscos negativos, tem riscos positivos também. Ou seja, de eu ter uma vida muito melhor do que eu teria como funcionária pública. Se você conseguir, comece conciliando o seu trabalho com essa nova iniciativa, seja para ter um novo emprego, seja para, né, empreender, enfim, criar um negócio, o que quer que seja. Por quê? As coisas no início, elas levam muito tempo para entrar numa velocidade, para se desenvolver, para dar o retorno que a gente espera. Então, se você consegue conciliar, você ganha fôlego, né? Você ganha tempo, receita. Às vezes eu vejo as pessoas começando um negócio e ficam assim, com 3 meses de negócio, elas falam, vou fechar porque não tá dando resultado. Se você abriu para em 3 meses você fechar, não abre, né? Se você começa um negócio, você tem que dar aí 1 ano, 2 anos de prazo para esse negócio poder realmente se sustentar, tá? Então tem que pensar nisso. Se eu não consigo conciliar, então que eu tenha uma reserva financeira, ou eu tenha um marido, ou, né, um cônjuge que pode pagar durante um período a situação, pra gente realmente não nos colocar numa situação em que eu não vou conseguir seguir pra frente simplesmente porque eu não me planejei financeiramente pra isso, tá? Agora, pra quem quer continuar como funcionário público, isso faz total sentido pra você, eu tenho 2 dicas. A primeira dica é: crie um plano de carreira. Então, pense como você vai subir de cargo ao longo do tempo para poder aumentar o seu salário. Não pensando em aumentar a sua riqueza, mas simplesmente para tentar manter o seu poder de compra ao longo do tempo. E à medida que esses cargos forem aparecendo, fique atento para não aumentar o seu padrão de consumo, porque você vai precisar desse dinheiro eventualmente mais para frente, tá? E o outro ponto é: poupe muito. Guarde muito dinheiro, porque quando você consegue guardar muito dinheiro, de certa forma você começa a criar uma robustez, ou seja, você passa a depender cada vez menos do Estado, porque você tem um patrimônio que pode sustentar caso o Estado não consiga se sustentar. Então, uma ótima forma de você diminuir o seu risco é você construir um patrimônio, tá? E aí, quando eu tô falando de poupar muito, só para vocês terem uma noção, né? Os meus clientes de assessoria financeira, que são funcionários públicos, às vezes a gente chega a ter uma meta de poupança de 50% da renda, tá? Então, é realmente uma situação que aproveita, poupa muito, se o seu salário te permite, né? Pra você não passar uma dificuldade depois. Lilian, meu salário não me permite. Então, você já pode começar a pensar se ele vai te permitir fazer isso no futuro. E se não, como que você vai fazer? Que renda extra que você vai conseguir? Ou seja, como você vai criar formas de se proteger e criar robustez, né? Criar formas de diminuir o risco que você tem sendo, então, um funcionário público. Me conta aqui embaixo o que você achou das coisas que eu falei, qual que é o seu pensamento em relação ao serviço público nesse sentido. Compartilha com aquele seu amigo funcionário público também, que não sabe o que vai fazer, e já se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo sobre os mais diversos assuntos financeiros, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!